Olá, gente, comprei num desses sites de vendas este molde hexagonal, forma de colmeia, para fazer pisos, e eu vou mostrar para vocês daqui a pouco como é que se faz facilmente pisos com esta forma, com este molde que tem duas pequenas alças ao lado para facilitar na hora da desmoldagem, da retirada. Então, daqui a pouco nós vamos ver como é que se faz. Então, esta é a consistência da massa. A massa tem que ser um farelo, uma consistência farelo. O traço dele é 4 partes de areia e uma de cimento. Ele tem que ficar assim, um pouco seco, não muito seco também, mas também não muito úmido. Ele fica mais ou menos nessa consistência aqui, ok? Vou explicar então como é feito com a forma. Usando esta forma, você providencia aí uma superfície reta, pode ser uma madeira, pode ser também no chão também, pode ser no chão se você cobrir com plástico, ou você pode fazer também diretamente no próprio local, onde você vai fazer já a sua calçada, a sua passarela, né? Desde que o local esteja preparado também, esteja nivelado, esteja bem compactado, o solo tem que estar bem compactado. Então, se o seu solo já está preparado, você pode fazer diretamente em cima do solo, certo? Aqui eu vou fazer em cima dessa tábua, dessa madeira. Então vamos lá. Então aqui está a forma, você coloca, primeiro você joga um pouco de... É na mão mesmo, viu, gente? Você vai jogando aqui a massa farelo, para formar uma base dentro. Vai jogando ela. E você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que, com a mão mesmo, ou você pode fazer isso aí também com um pedacinho de madeira. Prefiro fazer com a mão. Você vai usando luva, é claro, né, gente? Tem que usar uma luva aí para proteger a mão. Aí você vai com a mão mesmo, com os dedos, você vai pressionando a massa, porque a massa ela tem que ficar muito bem compactada no fundo, principalmente no fundo, né? Se você não fizer isso aqui, vai ficar quebradiço e não vai dar certo. Então você vai compactar bem, muito bem mesmo, com os dedos mesmo. Você vai compactando a massa, principalmente acertando bem os cantos, para que não haja aí nenhum problema na hora de desenformar. Pronto. Eu vou colocar aqui, gente, eu vou colocar um pouco de pedra para... Então vamos lá, eu coloco aqui umas pedras, mas isso é opcional, porque você pode fazer, por exemplo, uma massa farelo e misturar junto com a massa pedrisco, né, pedras pequenas, para que você não precise gastar tanta massa, né? É mais para economizar massa. Isso aqui é opcional, você pode jogar só massa direto em cima, fazer só com a massa, só que você vai gastar bem mais material. Então o que eu faço? Eu pego aqui umas pedras, né? É entulho isso aqui, né? Resto de construção, e dou uma preenchida aqui, certo? Coloco umas pedrinhas aí, dou umas preenchidas. Isso aqui é apenas para economizar massa, né? Dar uma economizada, que você vai gastar menos, e também ajuda um pouco a deixar ele mais, assim, mais estruturado. Ele fica mais firme. Então, estou colocando aqui umas pedrinhas, mas como eu disse, isso aqui é totalmente opcional, ok, gente? É só para colocar um pouco, só umas pedrinhas assim, só para dar uma preenchida. Vou colocar aqui mais algumas. Acho que aqui já tá bom. É melhor não colocar muitas não, porque
Se você colocar muitas, ele se torna quebradiço. Então vamos lá. Agora eu vou preencher o resto. Você pode fazer com uma colher de pedreiro também, claro, né? Usando uma colher de pedreiro aí, mas eu prefiro na mão, que é mais ágil. E dando uma apertada, sempre dando uma apertada. E tem que ficar muito bem compactado. Vou pegar aqui os que caem do lado. A gente joga de volta, né? Aí vocês vêm com uma desempenadeira e fazem isso. Dá uma alisada na superfície, retirando os excessos com a própria desempenadeira. E ao mesmo tempo alisando, dando uma alisada. Aqui requer aí um pouco de destreza e paciência. Se quiser caprichar mais, vocês podem depois passar uma esponja em cima, mas eu acho isso aí um pouco exagero, né? Se quiser deixar a superfície bem lisinha, vocês vêm aí com uma esponjinha, passe para ficar bem lisinho, mas eu não acho que isso seja necessário, não. Se quiser um trabalho hiper caprichado, isso é opcional. Aqui, ó, pronto. A gente retira aqui o que cai do lado para reaproveitar. Não haver desperdício. Aí o capricho vai de cada um, né? Mas o importante é deixar todos os espaços bem preenchidos, bem compactado. A massa tem que estar bem compactada mesmo. Ó, aqui tá quase beleza, hein? Já vou desenformar. Só mais uma caprichadinha aí, tampando os buraquinhos. Olha aí. Tá beleza, gente. Então eu vou desenformar. Para desenformar, o que vocês vão fazer? Vocês pegam aí um martelinho, quem tiver um martelinho de plástico, alguma outra ferramenta, porque você vai ter que bater, dar umas batidinhas na forma para que a massa se desprenda das laterais, certo? Você dá umas batidinhas, olha, assim, você já vê que a massa já está dando uma desprendida. É necessário fazer isso para tirar a forma. As batidinhas. Ok? Batidinhas aí e tal. E agora a gente vai desenformando. Sempre com muito cuidado, com muita calma. Você vai fazendo os movimentos assim, ó. Os movimentos assim, vai desenformando com muito cuidado, bem aos poucos, certo? E vai puxando também aí com muito cuidado. Aí, pronto. Tá aí, gente. Tá aí. Este é o resultado final. Este eu havia feito um dia anterior. E demora aí
24 horas para secar bem. Mas é até bom às vezes você deixar um pouco mais, dependendo do tempo. O tempo estiver bem seco, pode ser que em 24 horas já esteja bem endurecido. Caso contrário, você tem que deixar um pouco mais de tempo aí, uns 2 dias. E para curar o cimento, recomenda-se também que durante uns 2 ou 3 dias você molhe um pouco, jogue um pouco de água em cima para fazer a curagem do cimento, ok? Qual é a rentabilidade com um balde deste de 5 litros, usando 2 baldes de areia e meio balde de cimento? Dá para fazer 6. Dá para encher 6 moldes. Dá para fazer 6 pisantes, encher 6 colmeias. Ok? Uma outra questão aí seria aí a consistência da massa. Eu experimentei fazer vários tipos, com várias consistências, e fiz uma bem seca, uma farofa bem seca. Verifiquei que ele tende a ficar um pouco mais quebradiço. Na hora até de você retirar, ele tende nas bordas, principalmente, as bordas soltarem. Aí eu experimentei fazer uma bem mais molhada, mais úmida, e também com exagero também de umidade também acontece o mesmo e não fica bom. O ideal é você fazer uma massa farofa no ponto aí, né? Nem muito seco, nem muito úmido, né? Você vai encontrando o ponto certo e ao experimentar, né, você mesmo vai fazendo aí, você vai ver aí qual é o ponto mais ideal para que na hora de retirar, principalmente, ele não quebre e não dê nenhum problema. Colocar pedras no meio da massa, a vantagem disso é que ele economiza massa, então você vai gastar menos massa. Mas há desvantagens também. Se você fizer assim e não colocar as pedras bem centradas ou exagerar na quantidade de pedras, ele pode ficar mais frágil. Então, pelo que eu observei, se você usar a massa de cimento e areia pura, ele fica até mais resistente, né? Ele fica mais compacto. Então, você pode fazer dessa forma, só que você vai gastar mais massa. Embora usando as pedras, né, de maneira correta, ele vale a pena, sim. Ele também fica bastante resistente. E claro, eu acho que a opção aí é sua, né? Você quiser algo bem mais resistente, eu recomendo fazer com cimento e areia pura. Uma outra opção é você acrescentar na massa a massa que não precisa ser assim uma massa para trabalhos finos. Você pode até usar uma areia grossa, até de preferência uma areia grossa. Mas claro, se você quiser aí uma superfície mais bonitinha, né? Mais lisa, aí recomendo uma areia fina e até peneirada. Mas caso contrário, até uma areia grossa é até melhor para a massa ficar mais forte. E você pode acrescentar aí, poderia até acrescentar nessa massa uns pedriscos ou pedregulhos, né? Umas pedrinhas aí. E você pode fazer de várias formas, não há uma única forma de fazer isso aqui. Eu acho que você vai experimentando e vendo como é que fica melhor, né? Eu fiz várias experiências aqui, eu estou passando as dicas aí com base nas experiências que eu fiz, ok? E quanto custa esta forma? Bom, aí nos sites de vendas, que eu não vou fazer propaganda aqui de nenhum deles, você encontra aí por preços variam entre 30 a 50 reais. Acho que a média deve estar em 35 reais, nessa faixa. Aí mais as despesas de correio, né, dependendo onde você mora, vai sair aí por uns 50 reais no todo, certo? Então
Você vai falar, poxa, por um molde desse, até que o preço está um pouco salgado, né? Apenas um molde de plástico, realmente, eu acho que o preço aí está mais no conceito, né? E no fato de que você não vai encontrar, é muito difícil encontrar, acho que é quase impossível encontrar esse molde em loja de material de construção só pelo site mesmo. Acho que é mais pelo conceito da forma e também pelo fato de você não encontrar por aí. Então eles colocam um preço um pouco acima, né? Mas eu diria que acaba valendo muito a pena, porque você pode fabricar uma quantidade enorme, né, com esse molde, e você vai economizar principalmente no que? Eu acho que a maior economia está na mão de obra, né, que hoje em dia é muito cara. Se você fosse pedir por um pedreiro fazer isso, ou fosse comprar já feito, seria muito mais caro. Então, e outra coisa, eu acho que é um trabalho bastante lúdico, né, uma ótima terapia aí, é bem gostoso de fazer. Acho que até crianças poderiam ajudar e até mesmo elas poderiam fazer, né? É algo assim muito parecido com fazer, por exemplo, um bolo, né? Ele não é muito diferente não de fazer aí quando você usa aquelas formas de bolo. Então é até bastante agradável, é bastante lúdico fazer esse trabalho aqui. Uma pergunta que fazem também é: valeria a pena comprar mais de um molde? Se você for fazer sozinho, não, porque só dá para fazer um de cada vez. Quer dizer, você vai enchendo o molde e fazendo, então você já faz e retira. Então, se você for fazer sozinho, apenas um molde basta. Agora, se você quer fazer aí maiores quantidades, iniciar uma produção até comercial com mais pessoas, aí para cada pessoa você teria que ter um molde, ok? Ele é um material bem resistente, mas claro que com o tempo certamente pode haver um desgaste ou até uma quebra aí nas bordas, e talvez aonde você pega, principalmente onde você pega ele, pode ser que quebre com o tempo, mas eu acredito que dê para fazer aí centenas de pisantes como esse, e seria mais do que suficiente para você fazer, por exemplo, um quintal, uma calçada, e é um material que certamente dura bastante. Então, quais são os pontos negativos desse sistema, desse método? São vários, né? Em primeiro lugar aqui, vocês vão ver aqui um que foi feito e que por vários motivos não ficou bom. Eu vou explicar quais são esses motivos. E, bom, o primeiro deles geralmente é o cuidado na hora que você vai desenformar. Às vezes você não toma o devido cuidado e um descuido qualquer acaba acontecendo isso que vocês estão vendo aí. Ele não sai direito e dá umas rachaduras, e o trabalho, não que se perca, dá para aproveitar depois, só que você vai ter que fazer aí um pequeno reparo, né? Vai ter que passar um cimentinho aí. E o problema dele, ele quebra muito nas bordas, né? Vocês podem reparar que às vezes as bordas, na hora que você vai retirar também, ele acaba resvalando e as bordas não ficam perfeitas, ficam um pouco quebradas. Não que não dê também para corrigir, dá para dar uma corrigida depois, mas isso vai tomar tempo, né? E o trabalho não vai ficar tão uniforme, certo? Bom, então é necessário ter o cuidado no preparo da massa. A massa, se ficar muito mole, eu acho que neste caso aqui a massa estava um pouco mole também, o que acarretou esses problemas. Então tem que fazer uma massa no ponto aí o mais próximo possível do ideal, e esse é um dos problemas. Outro problema qual é desse sistema, gente? Ele toma bastante tempo. Vocês viram aí que é necessário socar bem a massa na forma. Você leva um tempinho para compactar bem a massa. Então é um processo que requer paciência e também tempo. Ele toma um pouco mais, ele toma tempo, certo?
Bom, outra desvantagem dele é que você só pode fazer esta calçada em superfícies planas. A superfície tem que estar plana, se não totalmente plana, o chão tem que estar nivelado. Caso contrário, na hora que você for colocar isso aí no solo, ele vai ficar totalmente, vai ficar uma pedra numa altura diferente da outra, né? Então essa é a grande desvantagem. O método tradicional de fazer calçada, que é aquele método que eu já expliquei num outro vídeo, que vocês podem ver aí no canal, é um método que eu acho muito mais simples, né? E não vai ficar tão bonito, claro, não vai ficar com esse efeito, mas ele é um sistema mais eficaz e o chão vai ficar mais firme, e é uma técnica que você pode aplicar em praticamente qualquer solo, desde que o solo esteja compactado. O solo pode estar totalmente desnivelado, como era o caso aí do meu quintal. O quintal que eu fiz, que eu mostrei no vídeo, estava um tanto quanto desnivelado, mas ele funciona porque ele o cimento automaticamente vai nivelando o solo, né? Então, eu acho que o outro sistema da passarela, simplesmente você fazer umas caixas e encher a caixa, eu acho que é um sistema muito mais rápido, muito mais eficaz. Ele também deixa o solo assim, ele é muito mais seguro depois para você pisar, andar em cima, vai dar muito menos problemas, porque esse método também pode acarretar isso. Quer dizer, como ele tem essas bordas, na hora que às vezes uma pessoa pisa em cima, pode acabar com o tempo, né? Ele pode acabar desgastando e quebrando, né? Então você vai ter dores de cabeça. Então talvez seja melhor fazer no método tradicional. Agora é lógico, se você quiser algo, esse método, a vantagem dele eu acho que é a estética, é a beleza, né? Ele fica realmente muito bonito, dá um efeito assim maravilhoso, né? E tem esse molde é o formato colmeia, e ele tem outros desenhos, outros designs. Você pode optar por outros também. O sistema de fazer é o mesmo sistema, o mesmo método, e vocês podem optar, mas como eu falei, ele fica muito bonito. Mas se você quiser algo assim muito bonito, prepare-se, porque você vai ter muito mais trabalho, certo? E certamente também um pouco mais de despesas, que ele vai exigir mais, um pouco mais de despesas, muito mais trabalho e tempo, se você está disposto, vai em frente, porque que ele funciona. Embora não seja tão simples como se mostra aí, como alguns vídeos mostram, né? Como a própria propaganda do produto mostra, como se fosse algo assim extremamente simples. Ele não é tão simples, certo, gente? Mas também não é um sistema, não é um bicho de sete cabeças. Qualquer pessoa pode fazer tranquilamente. Ok, gente? Então espero ter aí esclarecido qualquer dúvida aí, né, a respeito. E é isso daí, gente. Boa sorte para todos aí. Obrigado por assistir o vídeo e até mais. Valeu!